Olá para você que está assistindo esse vídeo, tudo bem? Nele nós vamos revisar e relembrar o conteúdo de análise combinatória. Então, no primeiro momento, vamos recordar do que se trata a análise combinatória. A análise combinatória é basicamente uma área da matemática que trata de estudar problemas de contagem. Então, basicamente é isso a análise combinatória. Vamos estudar problemas de contagem, diferentes formas de se contar elementos, eventos e assim por diante. Então, a princípio, nós temos um princípio bem conhecido na análise combinatória, que é o princípio fundamental da contagem, que é útil para resolver diversos problemas nessa área. E o princípio fundamental da contagem é útil para resolver problemas como, por exemplo, esse daqui. Em uma açaiteria, há 3 tipos de gelados: açaí, sorvete, milkshake. Cada um com 4 tipos de sabores e 2 tipos de recipientes, copo e taça. De quantas formas diferentes um cliente pode pedir um dos 3 tipos de gelados, um sabor e um recipiente? Então, esse probleminha aqui é um problema de contagem, né? Porque nós temos aqui 3 tipos de gelados, 4 tipos de sabores e 2 tipos de recipiente. E aí eu quero saber de quantas formas diferentes eu posso chegar nessa açaiteria e pedir, eu quero um açaí de tal sabor, com tal recipiente, ou um sorvete de tal sabor, em tal recipiente e tal. Então, isso é um problema de contagem, porque eu quero saber quantas formas diferentes eu posso chegar lá e fazer um pedido com essas opções que me foram dadas. E nisso, o princípio da contagem se aplica, o princípio fundamental da contagem. Por quê? Ele nos diz o seguinte: se um evento é composto de várias etapas sucessivas e independentes, sendo uma com M1 possibilidades, outra com M2 possibilidades, outra do tipo M3 possibilidades, e assim por diante, M4, M5 possibilidades, até um MN possibilidades, o total de possibilidades vai ser dado pelo produto. M1 vezes M2 vezes M3. Então, se a gente tem etapas sucessivas independentes, como aqui nesse exemplo, 3 tipos de gelados, 4 tipos de sabores, 2 tipos de recipientes. Então, são etapas diferentes. Eventos sucessivos que vão acontecer ao mesmo tempo, porque eu vou pedir um sorvete, eu peço ele com tal sabor e tal recipiente, né? Então, é tudo ao mesmo tempo. Vai sair no sabor e recipiente. Então, eu não vou pedir separado. Então, o princípio da contagem se aplica a esse tipo de exemplo. E ele me diz justamente que se eu quero descobrir o total de formas diferentes de contar essas possibilidades, então eu faço o produto entre elas. Beleza? Então, esse problema da açaiteria pode ser resolvido utilizando o princípio fundamental da contagem, porque nós temos aqui 3 tipos de gelados, 4 tipos de sabores e 2 tipos de recipientes. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou multiplicar essas possibilidades, esses eventos independentes que eu tenho. Ou seja, 3 vezes 4 vezes 2, porque temos 3 tipos de gelados, 4 tipos de sabores e 2 tipos de recipientes. Totalizando, então, 24 formas. Então, eu tenho 24 maneiras diferentes que eu posso chegar nessa açaiteria e pedir um gelado, um sorvete, um açaí ou um milkshake. Então, são 24 maneiras diferentes de fazer o pedido nessa açaiteria. Beleza. Então, indo um pouco mais adiante, nós temos o que chamamos de permutação simples. Primeiro, vamos relembrar o que é permutar elementos. Permutar é o mesmo que trocar, embaralhar, mudar algo de lugar. Então, se eu estou permutando, eu estou mudando coisas de posição, de local. Exemplo, um baralho, por exemplo. Se eu estou embaralhando ele, eu estou permutando, estou trocando as minhas cartas de local. Eu tenho cartas numa certa posição, eu troco elas de posição, por exemplo, essas cartas aqui. Temos aqui um 10, um ás, um 2 de paus e um 2 de ouro. Se eu pegar esse 2 de ouro aqui
e colocar ele aqui na primeira posição, eu estou mudando eles de lugar. Se eu pegar esse ás de espada, colocar ele estava nessa posição, eu troco ele para essa posição, então eu estou permutando essa carta. Estou mudando a posição delas. Então, basicamente é isso que é uma permutação. Eu trocar coisas de lugar, embaralhar as coisas. E temos, mais especificamente, uma permutação simples, que é aquela em que os elementos que estão sendo permutados não se repetem. Então, por isso que chama permutação simples, não tem repetição. Por exemplo, quantos anagramas tem a palavra perdão? Anagrama é simplesmente uma forma diferente de dizer permutação simples, nesse caso. Por quê? Porque um anagrama é quando eu faço uma permutação com palavras, quando eu troco as letras de uma palavra. Em vez de estar trocando números, cartas de um baralho, etc., eu estou trocando as letras de uma palavra de lugar, ou permutando essas letras. Então, a gente dá um nome especial para esse tipo de permutação de anagramas, mas é uma permutação. Então, a palavra perdão, como nós estamos vendo aqui, tem seis letras, né? 6 letras, nenhuma se repete, cada uma única. Então, por exemplo, a gente vai permutar a palavra perdão, as letras da palavra perdão. Na primeira casa, vamos considerar isso aqui como a palavra, cada entrada da palavra perdão como sendo uma casinha. Então, por exemplo, eu vou perguntar a primeira letra. Quantas opções eu tenho para colocar na primeira letra? Eu tenho 6 opções. Por quê? Posso colocar o P, posso colocar o E, posso colocar o R, o D, o A ou o O. Então, tenho 6 opções de colocar aqui na primeira entrada. Mas eu fixei uma letra aqui, a partir do momento que eu fixei uma letra na primeira casa, quando eu vou para a segunda, eu não posso utilizar a letra que eu coloquei aqui, certo? Então, eu não tenho mais 6 opções, eu tenho só 5, porque eu já fixei uma aqui na primeira. Então, na segunda, eu passo a ter 5 opções. Na terceira, como eu já fixei 2 aqui, eu só vou ter 4 opções para continuar permutando. Então, aí a partir do momento que eu fixo a terceira, eu só vou ter 3 opções para permutar aqui, depois 2, depois 1. Então, no final das contas, eu estou com eventos independentes, vários eventos independentes, sucessivos, porque eu estou permutando elas ao mesmo tempo, eu quero permutar uma palavra inteira. Então, pelo princípio da contagem, eu posso multiplicar esses eventos para descobrir o total de eventos, o total de formas, o total de anagramas que possui essa palavra. Então, é dado por esse produto. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que vai me dar 720 anagramas. Então, o total de permutações que eu consigo fazer com as letras da palavra perdão é igual a 720. Bastante, inclusive, né? Só que esse 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, recebe um nome especial na análise combinatória. É um fatorial. Fatorial justamente é eu pegar um número e ir multiplicando pelo seu antecessor e tal, até chegar ao 1. Então, temos também fatoriais de números como o 0 e 1. Então, qualquer número maior ou igual a 0, eu tenho fatorial para eles. Então, isso aqui basicamente é um fatorial. Bom, se isso é um fatorial, então, toda vez que eu for fazer uma permutação simples, por exemplo, eu vou permutar 5 elementos diferentes. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vou perguntar 8 elementos diferentes. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, até o 1. Então, estou perguntando 8 elementos. 10 elementos. Vou pegar do 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, sempre que eu for perguntar, fazer uma permutação simples, eu uso o fatorial do total de elementos que eu tenho. Resultando, então, que o total de permutações simples é dado por essa forma. Permutação de n elementos é igual ao n fatorial. Basicamente isso. Então, essa é a fórmula geral que eu uso para calcular uma permutação simples. Uma permutação de n elementos é dada pelo fatorial desses elementos. Então, a gente pode dizer que esse 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1 é igual a 6 fatorial. 720 é 6 fatorial. Pode ser calculado utilizando 6 fatorial. Beleza?
Então, isso é permutação simples. Vamos agora para a permutação com repetição. Bom, se a gente tem a permutação simples, a gente também tem a com repetição, né? Quantos são os anagramas da palavra batata? Então, eu trouxe aqui uma palavra que diferentemente da palavra perdão, possui elementos, letras que estão se repetindo. Então, vamos analisar como a gente calcula o total de anagramas dessa palavra. Inicialmente, vamos pegar o que a gente já viu e tentar resolver por uma permutação simples. Vai que dá certo, né? Se resolvermos por permutação simples, vamos encontrar 720 anagramas, já que batata também tem 6 letras. Então, vamos tomar um desses anagramas. Sei lá, esse anagrama aqui, A-T-A-A-T-B. É um dos anagramas, dos possíveis anagramas da palavra batata. Beleza, então esse é um dos anagramas. Vamos sublinhar essas duas letras aqui, esses dois T's, e analisar o que vai acontecer se a gente permutar esses T's aqui que estão sublinhados. Por exemplo, eu permuto esse T que está em vermelho por esse T que está em verde. Troco eles de lugar. O que vai acontecer com esse anagrama? Ele vai mudar? Não, ele vai continuar o mesmo, né? Ele vai... Não vai... a gente lê esse anagrama com esse T aqui, troca eles de lugar, não vai alterar em nada para a gente. Vai continuar sendo o mesmo anagrama. Então, como ele não vai fazer diferença eu mudar os T's de lugar, eu vou acabar gerando dois anagramas que são iguais, se eu ficar trocando eles de lugar. Então, esses dois T's não vão gerar novos anagramas. E as permutações dos 3 A's também não vão gerar novos anagramas. Inclusive, se vocês quiserem, podem fazer o teste aí para realmente comprovar que se eu pegar esses A's aqui, trocar eles de lugar no anagrama, não vai mudar. E vocês ainda podem chegar a outra conclusão quando for fazer isso. Por exemplo, aqui nós trocamos os T's de lugar, né? Permutamos esses dois T's. E não gerou nenhuma outra permutação, mas gerou 2 novos anagramas diferentes. E se for com esses 3 A's, o que será que vai acontecer? Então, tentem resolver aí para ver o que vai acontecer com esses 3 A's de lugar quando eu for trocando eles de posição. Se vocês quiserem, inclusive, parar o vídeo nessa parte e tentar fazer essa permutação desses 3 A's, eu aconselho a fazer isso, porque aí vocês vão visualizar que a quantidade de anagramas que vão ser gerados com esses 3 A's, trocando eles de posição, sublinha eles, tudo mais, troca os A's de posição e vê quantos anagramas são formados, mas que, na verdade, vão ser todos iguais. Beleza? Bom, se eu permutar esses 3 A's, na verdade, eu vou ter 6 anagramas diferentes, iguais, repetidos. 6 anagramas iguais a esses aqui, repetidos. Então, vai gerar 6 anagramas. Generalizando, então, para a gente calcular o total de anagramas sem repetição, vamos ter, então, que dividir 720 pela permutação de 3 elementos vezes a permutação de 2 elementos. Por que a permutação de 3 elementos e a permutação de 2 elementos? Ora, porque permutação agora, aqui podemos utilizar a fórmula de permutação simples, no caso. Porque a permutação de 3 elementos refere-se à permutação dos A's. Eu vou trocando os A's de lugar e tal, então eu vou ter 6 anagramas iguais a esses daqui, trocando os A's de lugar. Mas isso é igual à permutação de 3 elementos diferentes. Então, a permutação de 3 elementos é 3 fatorial, que é igual a 6. Por isso, a gente coloca a permutação de 3. E, igualmente, a permutação de 2 elementos é 2 fatorial, que é igual a 2. Então, eu dividindo 720 por P de 3 e P de 2, como o P de 3 e o P de 2 estão acontecendo na mesma palavra simultaneamente, eu vou ter uma multiplicação P de 3 vezes P de 2, então eu vou dividir 720 pela multiplicação desses dois, para poder, então, calcular o total de anagramas que eu tenho, mas que não se repetem. Porque senão eu vou ter vários outros anagramas que vai acontecer isso aí. O A vai fazer um anagrama se repetir 6 vezes, o T vai fazer um anagrama se repetir 2 vezes, e eu vou ter um monte de repetições que não vão me auxiliar em nada. Então, realizando essa divisão, 720 dividido por P de 3 vezes P de 2 é igual
a 720 sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, que é 720 sobre 6 vezes 2, 720 sobre 12, e que vai 720 dividido por 12, 60 anagramas. Então, eu tenho 60 anagramas que não se repetem, que são todos diferentes. Esse, inclusive, é um deles. Eu tenho vários outros que eu vou obtendo da palavra batata. Então, vocês viram quanto que diminuiu. Eu tinha 720 anagramas, mas dentro desses 720 tinha vários anagramas que estavam lá se repetindo. Aí, eu dividi pela multiplicação dessas permutações aqui e obtive 60 anagramas que não vão se repetir. Generalizando, então, num contexto mais geral, a permutação com repetição nos diz o seguinte: se temos permutações de n elementos, dos quais alfa são de um tipo, beta é de outro tipo e gama é de outro tipo, então o total de permutações diferentes desses elementos é dado por essa equaçãozinha aqui. Uma permutação de elementos em que alfa se repete tantas vezes, beta se repete tantas vezes e gama se repete tantas vezes é dado por n fatorial dividido por alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial. Então, essa é a forma para se calcular uma permutação com repetição. Vamos, então, ver como é que a gente resolveria, então, esse problema utilizando uma permutação por repetição. Nesse exemplo acima, vamos ter o seguinte, olha. 720 por 3 fatorial sobre 2 fatorial, na verdade, 720 eu posso escrever ele como sendo 6 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Então, isso é uma permutação de 6 elementos em que o elemento A aqui se repete 3 vezes e o elemento B se repete 2 vezes. Como são só eles que se repetem, não temos aqui um gama, por exemplo. Só temos 2 elementos que vão se repetir, um 3 e outro 2. Então, essa permutação, esse cálculo que nós fizemos aqui pode ser resumido dessa forma, pode ser escrito dessa forma. E resolvido utilizando a fórmula de permutação com repetição. Vamos agora para arranjo simples. Arranjo simples porque é um arranjo sem repetição. Então, não é tipo, vai ter um arranjo simples e um arranjo complicado logo em seguida. Não, é só um arranjo simples mesmo. Arranjos são agrupamentos ordenados, então, essa é a definição de arranjo, que podem ser formados a partir de n elementos dados. Então, eu estou fazendo agrupamentos e botando uma ordem nesses agrupamentos. Então, vamos ver um exemplo aqui. Um exemplo, só para a gente entender o conceito de arranjo, é o seguinte. 5 amigos, que temos os nomes desses amigos, né? Ana, Paulo, Lucas, André e Júlia, precisam formar uma dupla sertaneja para se apresentarem no próximo festival da cidade. Quantas e quais são as possíveis duplas que podem ser formadas, de modo que o primeiro nome da dupla execute a primeira voz e o segundo nome da dupla execute a segunda voz? Então, aqui temos um problema em que nós vamos realizar agrupamentos. Vocês já perceberam que, por exemplo, olha só, temos 5 amigos aqui, eles precisam formar duplas sertanejas para se apresentar, né, num certo festival aí. E só que, tipo assim, para nomear essas duplas, as duplas vão ser nomeadas de acordo com o seguinte critério. Quem for executar a primeira voz da dupla, ou seja, aquela voz que normalmente a gente ouve nas músicas sertanejas e tal, quem for executar essa primeira voz vai ter o primeiro nome da dupla. A dupla, tipo, vai começar por tal. A Ana vai executar a primeira voz. Então, e o Paulo vai executar a segunda voz, por exemplo. Então, a dupla vai se chamar Ana e Paulo. Por exemplo, quem executa a primeira voz vem com o nome em primeiro lugar e quem executa a segunda voz vem com o nome em segundo lugar. Normalmente isso acontece muito em duplas sertanejas, tipo Chitãozinho e Chororó, Bruno e Marrone e assim por diante, em que quem executa a primeira voz normalmente tem o nome em primeiro lugar. Beleza? Então, é basicamente esse o exercício. E vai ser um agrupamento ordenado, porque eu vou ter um primeiro e um segundo, uma primeira e uma segunda posição para os nomes. Então, esse é um agrupamento ordenado e é um exemplo de arranjo, então. Nós vamos ver aqui
na prática, o que é um exemplo de arranjo. Então, vamos ver que duplas podem ser formadas. Ou seja, um agrupamento ordenado, um arranjo. Bom, então vamos tomar então, o critério que nos foi dado em primeiras e segundas vozes e as possibilidades de duplas, primeiramente, com Ana na primeira voz. Primeiro, temos como primeiro nome a Ana aqui, vamos pegar ela como sendo a primeira voz e os outros, os demais, como executando as segundas vozes da dupla. Primeira opção, temos Ana e Paulo como um possível nome da dupla. Ana executando a primeira voz, Paulo executando a segunda voz. Ana e Lucas também, um executando a primeira e o outro executando a segunda. Ana e André, Ana executando a primeira, André executando a segunda. Eu estou montando essas duplas aqui, fazendo mais ou menos uma distribuiçãozinha, olha só. Eu fixei o nome Ana, né? Então Ana sempre vai aparecer em primeiro aqui. E o segundo nome eu tô permutando aqui, estou distribuindo eles. Olha só, peguei Ana, aí Ana e Paulo, Ana e Paulo. Ana e Lucas, depois Ana e André, depois Ana e Júlia. Então, essas são as quatro duplas em que Ana executa a primeira voz. Deu um total de 4 duplas. Então, com Ana na primeira voz, não temos outra possibilidade, certo? Olha só, já agrupamos Ana com todas as duplas que ela podia formar estando na primeira voz. Então, são 4 opções para Ana na primeira voz, os demais na segunda. Agora vamos ver as possibilidades de Paulo na primeira voz. Então, da mesma forma, eu faço. Paulo pode estar na primeira voz e a Ana agora executando a segunda. Então, ao contrário do que estava aqui, né? Ana aqui estava em primeiro e Paulo estava em segundo. Aqui, Paulo está em primeiro e Ana está em segundo. Posso ter a dupla Paulo e Lucas também, fazendo distributivo aqui, Paulo e Lucas. Paulo e André. Paulo e Júlia. Então, para o Paulo também tem quatro duplas possíveis. As possibilidades de Lucas na primeira voz. Então, da mesma forma. Lucas e Ana. Porque eu estou fazendo tipo um distributivazinho aqui. Ó. Lucas e Ana. Lucas e Paulo. Lucas e André. Lucas e Júlia. Então, 4 possibilidades para Lucas executando a primeira voz. André na primeira voz agora. Então, faça a distributivazinha. André e Ana. André e Paulo. André e Lucas. André e Júlia. E para a Júlia também, primeira possibilidade, Juliana. Juliana, até uma dupla que soa bem. Júlia e Paulo. Júlia e Lucas. E Júlia e André, como a última dupla para a Júlia em primeira voz. Então, essas vão ser todas as nossas possibilidades de fazer duplas. Está faltando alguma? Vocês podem verificar, inclusive, que não existe como fazer outra dupla com esses nomes aí. Não tem outra opção de dupla, porque já listamos todas. Essas são todas as duplas possíveis. Com esses 5 nomes aqui. Então, são todos os arranjos que eu consigo montar com esses 5 amigos em dupla, sendo que um executa a primeira voz e o outro vai executar a segunda voz. Quantas duplas deu no total aqui? 1, 2, 3, 4. Então, temos 4 em cada linha. Temos 5 opções de primeira voz e tal. Então, 4 vezes 5, vamos ter 20 duplas. 20 duplas no total. Então, podem ser formadas 20 duplas. Beleza. Essa é uma forma de visualizar um arranjo. Mas outra forma de nós visualizarmos essas 20 duplas é através de um diagramazinho que a gente chama de diagrama da árvore, que é praticamente uma esquematizaçãozinha, uma graficação de um arranjo. Um gráfico de um arranjo, vamos dizer assim. Um diagrama de um arranjo. Então, o diagrama da árvore é útil para exemplificar problemas não só de arranjo, mas de análise combinatória no geral, em que eu vou ter elementos que eu vou ter que ir permutando eles e agrupando eles, beleza?
Então, isso basicamente é o diagrama da árvore. E eu posso montar um diagrama da árvore para esse problema das duplas. Que o diagrama da árvore seria mais ou menos esse aqui. Ó. Tem possibilidade de execução da primeira voz. Então, eu tenho 5 opções para executar a minha primeira voz. 5 amigos. Ana, Paulo, Lucas, André e Júlia. Então, são 5 opções. 5 amigos que podem estar na primeira voz. A partir do momento que um está na primeira voz, o outro vai estar na segunda voz. Né? Por exemplo, Ana na primeira voz. Então, ela tem 4 duplas, 4 opções em que ela pode formar com outro amigo as duplas, e ela estando na primeira voz, e os amigos dela estando na segunda voz. Então, aqui temos também, igualmente tínhamos no exemplo, no slide anterior, temos aqui as opções. Olha, Ana, Paulo, Ana e Lucas, Ana e André, Ana e Júlia. Então, 5 são as 4 duplas para Ana. Em primeira voz. Para o Paulo, exatamente a mesma coisa. 4 duplas possíveis para ele, com ele na primeira voz e os demais na segunda. Para o Lucas também, mais 4 opções. Então, esse é um diagramazinho que a gente vai montando, chamado diagrama da árvore. Também chamado de árvore de possibilidades e tal. Então, temos 4 duplas para todos os participantes, todos os amigos que vão participar desse festival. Totalizando, então, as 20 duplas. Temos aqui 20 duplas, praticamente a mesma coisa que a gente viu no outro slide, mas ilustrada, que a gente ilustra como são essas duplas e tal. É uma forma visual de visualizar um arranjo. E aqui temos, por escrito, extenso das duplas. Todas as duplas que podem ser formadas, todas as 20 duplas. É claro que, para problemas como esse, que só tínhamos 5 amigos, estavam agrupando eles de 2 em 2 e tal, é útil usar um diagrama da árvore, mas a gente não aplicaria para, por exemplo, se fossem 50 amigos tomados de 2 a 2. Aí seria um pouco trabalhoso, inclusive, listar essas possibilidades, fazer um diagrama da árvore e tal. Então, quando eu tiver um problema com números grandes, como é que eu faço para saber? Eu vou ter que ficar fazendo de 1 em 1? Não, para isso existe uma formulazinha para o arranjo. Temos formas, maneiras de calcular arranjos simples. Por exemplo, o total de arranjos simples pode ser obtido por um arranjo de n elementos tomado n elementos, quando a gente agrupa todos e tal, não está agrupando de menos elementos do total, então é dado pelo fatorial desses elementos. É uma permutação, é um arranjo total. Permutando 5 elementos de 5 em 5 elementos. Então, o total de arranjos é dado pelo fatorial, 5 fatorial, por exemplo. Agora, se eu estou perguntando elementos agrupados de P em P elementos, como era o caso das duplas, eu tinha 5 elementos, estava agrupando eles de 2 em 2, então o total de arranjos vai ser dado por arranjo de n elementos tomados de P a P, é dado por n fatorial, dividido por n menos P fatorial. Então, essa é a formulazinha para calcular arranjos, no geral, que são tomados de P em P elementos. Então, no exemplo das duplas, nós poderíamos, se fosse simplesmente só calcular as duplas, não quero visualizar como é que vai ser a configuração dessas duplas e tal, então eu uso essa forma. Um arranjo de 5 elementos, porque eram 5 amigos, tomados de 2 em 2, são duplas, né? É dado por 5 fatorial, que é o n fatorial, 5 menos 2, que é os n menos p, no caso, fatorial. 5 menos 2 a gente sabe que é 3, então 3 fatorial, vai ficar 5 fatorial dividido para 3 fatorial. Isso vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, a gente pode simplesmente ir simplificando aqui, né? Então, olha só. Então, aqui nós podemos cortar esse 3 com esse 3 aqui, e vai ficar só 5 vezes 4. 5 vezes 4 é 20. Então, 20 duplas no total. Então, a gente calcula essas duplas utilizando essa fórmula também. Claro que a gente não tem a visualização de como é essas duplas e tal. Mas essa fórmula é útil para aplicar em problemas de grande extensão. Sei lá quantas duplas, 50 amigos tomados de 2 em 2.
em dupla, no caso. Aí, se eu fosse ilustrar cada uma dessas possibilidades, ia dar uma conta enorme. Então, não era conveniente a gente fazer um diagrama da árvore ou tentar ilustrar cada uma dessas possibilidades. A gente poderia simplesmente usar essa fórmula e calcular o total de arranjos possíveis, beleza? Então, essa é a fórmula para calcular arranjos. Agora, vamos ver o que é uma combinação simples. Uma combinação simples de elementos. Voltando ao exemplo das duplas sertanejas, se não levarmos em conta a questão das primeiras e segundas vozes, quantas duplas vamos ter? É claro, considerando que todos eles têm capacidade de executar a primeira e a segunda voz, tudo mais, só uma questão mais técnica aí, tudo mais, porque nem todo mundo consegue executar as duas vozes ao mesmo tempo e tal, né? Mas vamos supor que consigam e que não se importem qual nome vai aparecer, nenhum dos amigos, tipo, vai ficar chateado se o outro aparecer com o primeiro nome da voz e tal. Vamos imaginar essa situação. Mas, considerando isso, se não levando em conta essa questão da primeira e da segunda voz, quantas duplas vamos ter? Será que muda alguma coisa? Será que vão ser as 20 duplas de novo? Ou vão ser mais duplas? Vão ser menos duplas? O que vocês acham? Inclusive, se vocês quiserem fazer aí, podem executar isso à vontade. Tentar descobrir quantas duplas vão ser. O que será que vai acontecer nesse caso? Pode pausar o vídeo nessa parte e tentar descobrir quantas duplas vão ser formadas agora, se eu não estou considerando a primeira e a segunda voz. Beleza. Então, temos novamente os 5 amigos aqui. Ana, Paulo, Lucas, André e Júlia. Agora, estamos vendo o problema com outra visão. A gente não está se importando com a posição dos nomes. Isso agora é irrelevante para a gente. Não nos importa se um está em primeiro, outro está em segundo e tal. Então, vai ter uma mudança na configuração. Né? Desse modo, por exemplo, uma dupla Ana, Paulo e Paulo e Ana vai representar o mesmo agrupamento. Mas por quê? Porque eu não estou mais importante se está na primeira e segunda voz. O nome da uma dupla Ana, Paulo e Ana vai ser a mesma dupla. Não vai fazer diferença. Então, isso aqui se torna uma coisa só. Logo, as duplas que podem ser formadas vão ser, por exemplo, Ana e Paulo, que a gente faz uma distributivazinha, né? Ana e Lucas, Ana e André, Ana e Júlia. Para o Paulo. Paulo e Lucas. Por que eu não coloquei Paulo e Ana aqui? Porque já apareceu Ana e Paulo aqui. Então, não preciso repetir Ana e Paulo de novo, porque agora não faz diferença primeira e segunda voz. O nome da dupla não vai seguir esse critério. Então, Ana, Paulo e Ana é a mesma dupla. Então, eu já começo com Paulo e Lucas, porque eu não listei Paulo e Lucas aqui até agora. Não tem nenhuma dupla aqui que o nome é Paulo e Lucas, além dessa que eu acabei de colocar. Então, eu tenho que considerar Paulo e Lucas. Paulo e André, Paulo e Júlia. Beleza. Lucas e André, olha só, não tem mais Paulo e Lucas. Lucas e Paulo, no caso. Já coloquei uma dupla que tinha Paulo e Lucas como nomes, então eu não repito mais. Essa dupla aqui contempla tanto Paulo e Lucas como Lucas e Paulo. É a mesma dupla. Agora temos Lucas e André aqui, Lucas e Júlia, e só para o Lucas. Beleza. E por último, André e Júlia, que vai ser a nossa última dupla. Já temos aqui, a Júlia já foi listada em todas as duplas com os outros colegas dela. Então, eu não vou colocar tipo Juliana, Júlia Paulo, Júlia Lucas, Júlia André de novo. Porque eu já escrevi essas duplas aqui. Então, não preciso repetir a mesma dupla 2 vezes. Porque eu não estou mais levando em consideração a questão das vozes. Então, vocês perceberam que o quanto o exercício se alterou, o quanto o mesmo exemplo se altera simplesmente com essa pequeno detalhe de que não vamos mais considerar primeira e segunda voz, não tem mais um agrupamento ordenado, não vai ser mais ordenado, vai ser irrelevante a posição dos nomes. Então, a configuração mudou completamente. O número de duplas, como vocês podem ver aqui, caiu pela metade. Temos aqui agora 10 duplas.
São 10 duplas agora. E isso, basicamente, é o que chamamos de combinação simples. O que acabamos de ver agora dessas 10 duplas é uma combinação de elementos. Uma combinação de elementos. E uma combinação de N elementos tomados de P a P é um agrupamento não ordenado. Então, não tem ordem, como a gente viu agora a questão dos nomes, não tem ordem, formado por esses elementos. Para calcular o total de combinações desses N elementos contados de P em P, existe a fórmula. E a fórmula é a seguinte. Uma combinação de N elementos tomadas de P em P elementos é dado por N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Essa é a fórmula para se calcular uma combinação. Note que a diferença da fórmula de combinação para a fórmula de arranjo é simplesmente esse P fatorial que aparece aqui do lado de fora, porque senão seria uma fórmula de arranjo. Esse simples P fatorial que aparece aqui, que na verdade é justamente para excluir as possibilidades de uma mesma dupla, no caso como a gente viu se repetir, Ana e Paulo, Paulo e Ana e tal, se repetir uma mesma repetição de um mesmo elemento duas vezes, é justamente por isso que aparece esse Pzinho fatorial aqui na fórmula. Logo, o total de combinações de duplos 5 amigos pode ser obtido usando essa fórmula. Dessa maneira, olha só. Lá nós tínhamos uma combinação de 5 elementos tomados 2 a 2, porque não considerávamos mais a questão dos nomes da dupla, né? Primeira e segunda voz, né? Então, passou a ser uma combinação. Olha só, se eu estou considerando um agrupamento ordenado, é um arranjo. Agora, a partir do momento que eu desconsiderei esse negócio de agrupamento ordenado, e estou considerando agora um agrupamento não ordenado, a ordem, a posição dos nomes vai ser irrelevante, se torna uma combinação. Então, por isso, agora nós estamos calculando a combinação. A combinação de 5 elementos tomado 2 a 2 é dado por 5 fatorial, que representa o nosso N fatorial aqui, dividido por 2 fatorial, que é o P fatorial, né, que eu estou tomando de 2 em 2 elementos, e 5 menos 2 fatorial, N menos P fatorial, que é dado por 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 2 fatorial, vezes 3 fatorial. E aqui a gente pode, novamente, cortar esse 3 com esse 3, né? Resultando em 5 vezes 4, que vai dar 20, sobre 2 fatorial. Inclusive, vamos cortar esses dois números 3 aqui, só para a gente... Então, corta esses 3. Isso aqui, 5 vezes 4, vai dar exatamente 20. E aí eu divido 20 por 2 fatorial. 2 fatorial também é igual a 2. Então, basicamente isso. 20 dividido para 2, 10 duplas. Então, a gente obtém as 10 duplas. É claro que aqui também não temos a visualização dessas duplas. Mas se fosse uma questão de combinação com números muito grandes, era mais aconselhável usar a fórmula, porque a gente obteria a combinação de uma forma menos trabalhosa, né? Então, basicamente, é isso que é uma combinação simples. Bom, então, basicamente, o que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo era isso. Uma breve revisão de análise combinatória, com alguns dos principais tópicos. E... sempre recordando, é claro que temos várias outras definições importantes na análise combinatória, mas essas são algumas das mais importantes e tal, permutações, combinações, arranjos e tal, que aparecem com mais relevância em questões de vestibular, em questões do Enem, especificamente, e no geral. Então, agradeço a atenção de vocês e até uma próxima.